Bom dia, meus queridos amigos. Que a nossa manhã seja florida de esperança. Que nós possamos compreender cada vez mais o valor do Evangelho de Jesus em nossa vida. Que estejamos todos em harmonia nesta manhã em que os nossos corações procuram as vibrações amorosas de nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao 14º capítulo, o item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem deles, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia, donde essa consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuam foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe que não o estimavam. Espíritos poucos adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinha por excêntrico seu poder e seus ensinamentos não se tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é de fato, em suma, é que o acolhia mais como estranho do que como irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha nunca seguido os ensinos, nem dado o testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós convidamos a todos neste instante para que nós possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, buscando nesse momento, na figura excelsa do Mestre, tudo aquilo que nós necessitamos para compreender
o valor do o amor e do perdão que Jesus veio nos ensinar. Assim, queridos amigos, convido a todos a entrar na mesma sintonia, procurando, nesse instante, sintonizarmos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Jesus, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Meus queridos amigos, nós estamos falando de uma mensagem que Jesus nos traz e que nós precisamos compreender alguns itens. Quem são os nossos familiares? Nós temos a parentela espiritual e temos a parentela corporal. E na família que formamos essa parentela, nós temos o Instituto Primário de Caridade. Então, nós vamos ver que por que Kardec nos traz essa passagem tão valorosa para que nosso entendimento se fizesse de uma forma mais abrangente. Nós temos algumas pessoas, algumas personagens que nessa narrativa que são configurações ou figuram na vida de Jesus com posições distintas, como seus irmãos, sua mãe e ele, enfim. O foco da lição é para mostrar o que Jesus tem nos ensinado, é a força dos seus ensinamentos e não uma postura simplesmente. Então, a resposta de Jesus a seus discípulos, quando ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é, na verdade, um incitamento que ele está nos mostrando sobre a edificação da fraternidade universal. Jesus referia à precariedade dos laços de sangue, porque a cada reencarnação nós temos uma família, uma composição, e essa família, essa composição, ela não se dissolve no mundo dos espíritos. Portanto, chegando ao mundo dos espíritos, eu posso perguntar, mas onde está a minha mãe? E ali eu não vou ver mais uma mãe, mas eu vou ver um irmão. E aqui Jesus mostra para nós, nessa passagem, que toda circunstância do ambiente particular, que é o caso da parentela corporal, ela está ligada ao ambiente universal, que é a família espiritual que nós temos. E dentro das leis da fraternidade, nós vamos ver que nós temos que reconhecer na Terra o espírito em missão. A maternidade, por exemplo, é uma missão. E mesmo, de acordo com o capítulo, nós estamos diante de um momento em que precisamos compreender a cumprimento das leis que Jesus veio nos trazer. Então, quando alguém diz para ele, Senhor, ali estão sua mãe e seus irmãos que estão te chamando lá fora, ele pergunta, né, fala de uma forma assim bem implícita, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Se nós observarmos mesmo essa palavra de Jesus, nós vamos ver que parece estranho, mas nós sabemos que não foi essa a proposta de Jesus, porque Jesus vai nos mostrar, acima de tudo, a lei da fraternidade. E como nós vamos reconhecer na Terra o Espírito que vem para nos ajudar, então nós vamos considerar que todos nós temos uma missão a experimentar, a aprender, a desenvolver na Terra. Maria foi a mãe de Jesus, foi concebida, foi um espírito escolhido. Então, nós sabemos que a sua missão era muito diferente de todas nós que somos mães, porque ela trouxe na constituição energética dela um estado de purificação
que veio receber o Espírito unigênito, o Filho de Deus. Então, nós vamos ver que a missão de Jesus era diferente dos irmãos. Os irmãos não eram irmãos por parte de mãe, eram irmãos por parte de pai, e eles tinham uma diferença muito grande na constituição espiritual. Eles eram espíritos com maiores dificuldades, portanto, eles não contemplavam Jesus como a grandeza que ele trazia. Então, nós vamos ver que no nosso lar, diante das quatro paredes, nós temos que respeitar e relacionar com esses espíritos, a fim de que a gente possa vencer nós mesmos. E cada companheiro cada espírito que compartilha conosco a sanguinidade, nós vamos escrevendo na nossa história um processo de relacionamento que é de extrema importância. Os irmãos de Jesus não aproveitaram de forma alguma aquilo que o Mestre veio ensinar. Então, nós podemos perceber que o amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição, às ousadias, que muitas vezes nós passamos, mas, acima de tudo, nós não temos o direito de ofender, de humilhá-los, quem quer que seja. Então, o amor ao próximo, ele nos convida ao esclarecimento fraterno, todo o tempo que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós ainda não compreendemos, por nossa condição, que esclarecer um irmão é também amar. E nem sempre nós fazemos isso, nós criticamos, nós julgamos, né? E Jesus nos mostrou em várias situações o preceito evangélico básico, se alguém te bater numa face, apresentar a outra. Então, nós vamos ver que Jesus não se ligava às situações que os irmãos dele lhe causavam. E nós perguntamos também hoje, para o nosso lar, para a nossa vida no dia a dia, quem são os nossos irmãos? Quem é minha mãe? Que espírito é esse? Jesus não estava referindo a Maria, Jesus estava referindo ao espírito que ele tinha um grande amor. O Evangelho até fala que para nós, que ela talvez não tenha compreendido a grandiosidade da missão. Mas, com a interpretação que hoje, sobre a luz da evangelização, da doutrina, sobre o aspecto do Espírito, nós podemos ver que Maria, ela tem essa gratidão a Deus quando o anjo Gabriel vai lhe dizer que ela será concebida e ela vai receber um espírito, um filho. Nós vemos que ela não questiona. Naquele momento, ela se coloca como serva de Deus. Então, quando a gente se coloca como serva de Deus, nós estamos obedecendo, e isso foi o que ela fez. Então, nos causa muita admiração, porque aquelas pessoas não reconhecerem a grandeza. Mas, se nós olharmos pelos olhos do Espírito, nós vamos entender que eles eram espíritos pouco adiantados. No nosso lar, nós temos também aqueles que são mais dóceis, mais fraternos, mais amorosos, e temos aqueles que têm outras dificuldades, que trazem os seus comprometimentos com as leis e que precisa modificar, precisa amar. Mas o forte dessa mensagem é que nós precisamos, em qualquer situação, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Qualquer situação, essa é o processo do respeito e da obediência às leis de Deus, porque nós não somos filhos do acaso. Todos nós somos filhos do compromisso com determinados espíritos. Tanto é que a reencarnação, para formar os laços da família, são as injunções da lei do amor que nos permite buscar a esse ou aquele. Então, nós precisamos entender que em nenhum momento Jesus desprezou a solicitude maternal. Tanto é que na hora do Calvário, Maria estava ali presente com outras irmãs, outras Marias, porque ela tinha um amor muito grande. E nós podemos ver até mesmo no seu
retorno no seu desencarne, que quando ela estava em Éfeso, recebendo os doentes, os leprosos na sua casa, trazendo as lições grandiosas e belíssimas de Jesus, o mestre se apresenta também como numa aparência de enfermo, e ela então vê que os olhos dele, o olhar dele era diferente daquele enfermo, daquele homem que batia a porta dela. Quando ela percebe que era o seu filho, e ele fala que havia vindo buscá-la, nós vamos ver aí o grande amor de Jesus por Maria. Então, nós não podemos nos ficarmos presos às questões da matéria. Nós podemos compreender que, mesmo estando no mundo, nós precisamos conhecer melhor quem somos. E mesmo nesta ocasião em que o Evangelho nos mostra, em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Todos os momentos da palavra de Jesus, das atitudes, dos atos de Jesus, foi para semear a verdade em nossos corações. Então, quando ele se depara com a chegada da sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual, ele nos deixa essa pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para perguntar para nós quem são esses espíritos que muitas vezes nos acolheram no passado e nós agora refutamos, desprezamos, porque nós muitas vezes não compreendemos o verdadeiro sentido da sua missão, da sua palavra. Então, quantos pais que já nos acolheram e hoje nós menosprezamos, quantos irmãos que vêm para nos ensinar, que é uma necessidade nossa, nós também nos distanciamos. Então, o convite do Evangelho hoje, amigos, é para que cada um se perceba como espírito e não mais como homens. E por isso nós queremos agradecer a Jesus pelos ensinamentos que ele nos traz, que nos faz enxergar e redimir todas as nossas ações. Amado Mestre, que cada um de nós possamos recolher em nossa intimidade, na busca do entendimento das nossas dores, dos nossos relacionamentos, nas nossas diferenças. Senhor, que o passe seja o fortalecimento das energias perispirituais, mentais, que todos nós necessitamos. Que Deus, nosso Pai, nos agasalhe neste momento. Que a nossa água seja fluidificada e que nós possamos receber, nesse momento, as bênçãos do medicamento que cada um de nós recebemos e estamos necessitados. Lembrando-lhes que o medicamento não é para o corpo apenas, mas é para o perispírito. Que o Senhor nos guarde, nos ampare, que os nossos lares tenham harmonia e que essa lição seja refletida por todos nós no dia a dia dos nossos relacionamentos. Obrigado, Jesus. Que o seu amor se estenda a todos os nossos irmãos, que ora se encontram enfermos, acamados, e que a luz bendita do seu amor possa estar junto deles. Um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus e que Ele nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.